The business world is moving O forward. mundo dos negócios está avançando. All the other services are moving forward. Todos os outros serviços da sociedade estão Where is the avançando. church? Onde está a igreja? What are you doing? O que vocês estão fazendo? Can't you see the trend? Vocês não veem qual que é a moda? I'm removing the boundaries. Eu estou removendo as barreiras. The Lord said, I am blending the anointings of different nations. Eu estou unindo, misturando as unções das nações diferentes. I am blending the giftings of different nations. Eu estou misturando os dons das nações que são And I'm taking the diferentes. strength of one nation to minister to the weakness of the Estou other tomando a nation. força de uma nação para que ministre na fraqueza de outra And nação. together they will E rise up a juntos eles mighty se army. levantarão como um exército poderoso. Said, I'm raising up my army all over the world. Ele disse, vê, estou levantando o meu exército poderoso no mundo inteiro. With unique anointings that are blended together. Com as unções únicas e específicas que se misturam agora. It says, apply your heart to see what I'm doing. Ele disse, coloque, decida no seu coração enxergar o que eu estou fazendo. So we have been praying back in Uganda. Então lá na Uganda nós temos orado. God, show us what you're doing. Senhor, mostra-nos o que o Senhor está Show us the fazendo. regional blocks that you're bringing together. Mostra-nos quais os blocos regionais que o Senhor está unindo. And we have been seeing the blocks all over the E world. conseguimos agora enxergar os All over blocos the no world. mundo inteiro espalhados. The Lord has opened the door for us to go into the Far East. O Senhor abriu as portas para que pudéssemos ir ao mais oriente. Starting with the nation of Taiwan. Estivemos na nação do Taiwan. And we began to share with them. Começamos a compartilhar com We began eles. to pray Começamos together. a orar juntos. Then we saw the doors E begin vimos to a open. porta se abrindo Taiwan and China. entre Taiwan e China. With Hong Kong and Entre Macau. Hong Kong e Macau. South Korea. Na Coreia do Sul. Japan. Japão. Most recently, after Mais the tsunami, recentemente, depois do tsunami, there is a great opening. há uma grande abertura. And there is a connecting together of the Está churches. acontecendo uma conexão entre as igrejas também. It is so easy to look at all of the É things tão fácil ver todas estas coisas from a human point of view simplesmente com um ponto de vista humano and miss what God is e doing. perder aquilo que Deus está fazendo. But when you apply yourself to seek the Mas Lord, se você diligentemente buscar o Senhor, suddenly you are seeing God connecting His body across the nations. você vai começar a perceber que Deus está unindo o seu corpo em Ah. todas as nações. And the Lord began to say to E o us, Senhor começou a dizer para nós, you need to step back você tem que se afastar to see what I've been doing over the decades. para enxergar o que eu tenho feito ao longo das décadas. Let us just take the region I've just Vamos been mentioning. pensar só nessa região que eu mencionei, Of the Far East. ali do Oriente Distante. In the last 50 to 70 Nos years, últimos 50 a 70 anos, most of these nations were very a poor maioria nations. dessas nações eram muito pobres. Most of these nations were not first world. A maioria dessas nações não eram do primeiro mundo. And the Lord was showing us, look at the economy of Japan. E o Senhor me disse, olha para a economia do Japão. At the end of the World No War, final da Guerra Mundial, it was devastated. estava devastada. Look at South Olha a Korea. Coreia do Sul. Look at Olha Taiwan. para Taiwan. Look at Hong Kong. Olha para Hong Kong. Look at China. Olha para a China. Only 40 years ago, it was completely 40 poor. anos atrás era completamente pobre. I said, none of that is happening by accident. E ele disse, nada disso está acontecendo por acaso. The Lord Himself, the Bible O Senhor says, mesmo, a Bíblia diz. remember the Lord your God, Lembre-se do Senhor, o teu Deus. for it's He who gives you power Porque é Ele quem te dá forças to create wealth, para adquirir riquezas. that He may confirm His covenant in the land. Para que a sua aliança com a terra seja confirmada. And God was saying to E us, Deus estava dizendo para see nós. how He has been bringing different forces together. Veja como Ele está unindo forças. The economic O power, poder econômico, the numbers, os números. like in the church in Como China, a igreja na China. the missionary drive, A força missionária. like in the church in South Como Korea, o impulso missionário na igreja da Coreia and do the Sul. different gifts like in E Taiwan, os and all diferentes over. dons que nós vemos como em Taiwan He e em said, toda "Say to parte. my Ele people, disse, fale para o meu povo. Wake up Acorde and see what God is e doing, veja o que Deus está fazendo. and move along with God. E movam-se junto com Deus.
And thank God it's beginning to happen there. Graças a Deus está começando a acontecer isso. But now I want to say to you, E eu quero agora dizer para você, even as we continued praying, enquanto continuamos orando, the Lord was showing us this region o of South Senhor America. começou a nos mostrar a região da América do Sul. And was saying to us, E Ele começou a dizer para nós, Brazil has the key. o Brasil tem a chave. Brazil has the O key. Brasil tem a chave. He says, look back Ele over the disse, years. olhe para trás ao longo dos anos. How I've been bringing up this nation. Como eu tenho levantado, edificado Healing esta this nação, sarado esta nação, Promoting this nation. promovendo esta nação, Together with the church in that nation. juntamente com a igreja nesta Building nação, it up. edificando-a, Raising up levantando leaders. líderes, Building the missionary spirit in it. construindo um espírito missionário And the different neles. giftings in it. Eu vejo dons diferentes nela, na It's not igreja just brasileira. one nation Não that I'm looking apenas for. estou buscando uma nação. I want to break the dividing walls. Eu quero quebrar os muros de separação. With Argentina. Com a Argentina, with Chile, com Chile, with all these com nations todas around. essas nações ao I want redor. to build a mighty Eu quero army. construir um exército poderoso. And I want to blend the E anointings eu quero together. mesclar as suas unções. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there's a wonderful thing going on está around the acontecendo world. uma coisa maravilhosa no mundo inteiro. If you apply your heart to seek God, Se você colocar o seu coração para He will buscar open o your Senhor, eyes. Ele abrirá os seus olhos. why is it important Por que isso é importante? that all these things have to happen in Por these que last todas days? estas coisas têm que acontecer nesses últimos dias? Because- Por quê? Of the Great Commission. A grande comissão é a razão. He said, go ye into all the world Ele disse, vão pelo mundo todo and make disciples of every e nation. façam discípulos de todas as nações. Who is a disciple? Quem é um discípulo? A disciple Um discípulo is a servant of the master. é um servo do mestre. Is a student of the master. É um estudante de um He mestre. models after the master. Ele segue o modelo de um mestre. But above all, Mas acima de a tudo, disciple um discípulo bears fruits dá frutos for the master. para o mestre. A disciple brings the purposes of the master to pass. O discípulo faz com que os propósitos do mestre aconteçam. So if God spoke to the church Por isso, se Deus disse para a igreja 2,000 há years 2000 ago, anos atrás, telling us to go make nations disciples, nos dizendo para ir e discipular as nações, it means in his planning, isso significa que no plano dele, at some point in em history, algum momento na história, he is going to start looking for those nations Ele that vai are his disciples. começar a buscar e procurar aquelas nações que são suas discípulas. Don't you remember in the scriptures it says, Você não se lembra? Nas escrituras diz, and those nations that will not serve the Lord, the God of Israel, que aquelas nações que não servirem ao Senhor, o Deus de Israel, shall come under his judgment. virão sob o seu juízo. So there will be a time, Por isso haverá um and momento, behold, it is so near, e olhem, está muito próximo, when God is going to look quando for Deus vai buscar not just a local church, não apenas uma igreja local, not just a ministry, não apenas um ministério, not just a não apenas denomination. uma denominação. He's going to look for Ele nations. vai procurar por nações. Where are the Onde nations estão as nações that are disciples que of são God? discípulas de Deus? And if you go with me to the book of Joel, E se você voltar comigo para o livro de Joel, Joel chapter 3, Joel capítulo 3, verse 9. verso 9. Ó, Joel We shall read from verse 9 to 3, verse 14. do verso 9 a 14. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte.
apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. When you just go through these few verses, Lendo simplesmente esses versículos, God is calling nations. Deus está chamando nações. The word nations is mentioned again and again and again. E as nações são mencionadas uma, outra e outra vez. But let us first of all look at the timing. Mas vamos prestar atenção sobre o tempo. When is this message supposed to become relevant? Quando esta mensagem se tornará relevante? Verse 14 Verso says, 14 diz: For the day of the Lord is near. porque o dia do Senhor está próximo. This call Este will go chamado out to the nations será enviado às nações, before the day of the Lord comes. assim, antes que chegue o dia do Senhor. Towards the end, Próximo ao fim, there will be a prophetic calling haverá um chamado profético going out across the world. que será enviado por todo o mundo. Verse 12 says, O verso 12 diz Let all the nations be roused. que todas as nações se levantem, Let all the nations be awakened que todas as nações sejam despertadas in these last days. nesses últimos dias. That is the heart desire of God. Esse é o desejo do coração de Deus. Awaken the nations. Despertem as nações. Rouse the nations. Levantem as nações. Say to the nations, Digam às nações. gather your warriors. Juntem os seus valentes. Let the weak say, I am strong. Que o fraco diga, sou forte. Prepare them for war. Prepare-os para a batalha. Prepare them for war. Prepare-os para a guerra. And some of the shakings we are seeing E alguns happening dos abalos que estamos vendo all acontecer across the world por todo o mundo is God trying to get the attention of é man. Deus chamando a atenção do homem, Trying to show man how futile his answers are. tentando mostrar ao ser humano como as nossas respostas são pequenas e poucas, How much we need God. mostrando como nós precisamos de Deus. But I want to say to you Mas eu this. quero dizer isso a vocês. The work A obra of discipling nations de discipular as nações belongs to the church. pertence à igreja. And the work E a obra of awakening nations de despertar nações belongs to the church. pertence à igreja. The work A obra of preparing nations de preparar nações for serving the Lord para servirem ao Senhor with everything com they have tudo que eles têm belongs to the church. pertence à igreja. Nations are filled with people, As nações têm muitas pessoas, filled with estão resources, cheias de recursos, filled with political estão power, cheias de poderes políticos, filled with influence over cheias other de nations, influência sobre outras nações, and filled with connections with others. tem muitas conexões com outros. The work A obra of making nations de fazer as nações use all those usarem resources, todos esses recursos, use their people, usar o seu povo, their political usar os power, seus poderes políticos, their economic suas influence influências econômicas to serve the para Lord. servir o Senhor. That work belongs to the Esta church. obra pertence à igreja. The nations are not going to rise up As through nações political não se mobilization. levantarão por uma mobilização política. Politicians don't understand these Os things. políticos não entendem essas coisas. It's the work of the church. É a obra da igreja. It's the work of the church. É função da igreja. And if it's the work of the E church, se é função da igreja, it's my work. é minha It's função, your work. é sua função. Amen. Amém? Now we could go on and on painting this big picture. Poderíamos continuar aqui se pudéssemos, pintando aqui esta grande pintura, quadro para vocês verem. I want to narrow it down Mas eu quero agora diminuir e resumir to something that you and I can begin to do. para algo que eu e você podemos começar a fazer.
Something that Abraham started to do. Algo que Abraão começou a fazer. When God promised the land of Canaan to Abraham, Quando Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão, he did not ask Abraham to go and fight to take that land. ele não disse para Abraão começar a lutar para tomar a terra com He told posse. him, walk through the length and the breadth of the land. Ele disse, ande, caminhe em toda a dimensão da For I terra, have given you the land. porque eu te dei a terra. Amen. Amém? Now there are two things I want us to notice Há here. duas coisas que podemos perceber aqui. Every time Toda vez that the Lord spoke to Abraham, que Deus disse a Abraão, he told him the kind of people that are in the land. ele falou sobre o tipo de gente que estava na terra. The Canaanites, Os cananeus, the Jebusites, os jebuseus, Amorites, os the amorreus, Hittites. os He hititas. told them all those people, Ele falou sobre esses povos, mentioning all of them. mencionando todos eles. Why? Por quê? Because Porque the people of the os land povos da terra determine the spiritual atmosphere of the land. determinavam a atmosfera espiritual naquela terra. And the spiritual atmosphere of the land E a atmosfera espiritual da terra determines if the land will serve God or will serve darkness. determina se a terra vai servir a Deus ou às trevas. I don't think you heard me. Eu acho que vocês não me entenderam. The spiritual atmosphere in the land A atmosfera espiritual numa terra determines whether that land will serve God determina se aquela terra vai servir a or Deus it will serve ou se vai darkness. servir às trevas. And that atmosphere in E the essa land atmosfera sobre a is terra determined by the people who é live in the land. determinada pelo povo que vive na terra. How? Como? In a number of ways. De várias maneiras. Number one, Primeiro, by who or what they worship. por aquilo ou quem eles adoram. Worship Adoração is an act of connecting the physical world with the spiritual world. é uma ação que conecta o mundo natural com o mundo espiritual. Whatever people worship, O que quer que seja que as pessoas adorem, it will create a bridge in the spirit with the cria physical world. uma ponte do espírito para o mundo físico. And it will attract spiritual powers into the land. E atrai forças espirituais para a terra. That's why, É por isso, if you have a community of people here se você tem uma comunidade de pessoas aqui, whose spiritual allegiance is to a certain deity, cuja aliança espiritual é com uma certa divindade, you will feel a certain character, spiritual character você in that verá, community. você perceberá uma característica, um caráter espiritual naquela comunidade. But if you have another community Mas se você here tem uma outra comunidade aqui, worshiping a completely different que adora deity, outra divindade, the spiritual character is going to be a different. característica espiritual será diferente. What people worship, Aquilo que os povos they adoram, attract into the eles land. atraem para a terra. Now we can only understand that Nós só podemos entender isso Abraham. com Abraão. Abraham would stop in the land Abraão parava naquela and terra build an altar to e God. construía um altar And para on that Deus. altar he worshipped E the Lord. nesse altar ele adorava o Senhor. And what does the Bible say? O que a Bíblia diz? And the Lord came down. E o Senhor vinha. Every time people worship, they attract the presence of what they Toda worship. vez que as pessoas adoram, eles atraem a presença daquilo que eles adoram. And when Abraham worshipped E God, quando Abraão adorava a Deus, God came down Deus descia and made his will known to Abraham. e fazia com que a vontade dele fosse compartilhada com Abraão. In the same way, Da mesma maneira, those who worship demons, aqueles que adoram demônios spirits, ou outros when espíritos, they worship, quando eles they adoram, attract that in the eles land. atraem isso para a terra. And when the presence of their demonic E deities quando come, a presença daquela divindade demoníaca vem, they communicate their will to eles those também worshippers. comunicam qual é a vontade que eles têm para os seus adoradores.
What is the result? Qual é o resultado? When Abraham knows the will of God, Quando Abraão conhecia a vontade de Deus, he submits himself to the will of ele God. se submetia à vontade de Deus. God said to E Abraham, Deus disse a Abraão: I want you to raise up your eu family quero que você levante a sua família in my ways, da minha maneira. doing what is right. Forme a sua família fazendo And o what que é is just. certo, o que é justo. And Abraham E submitted. Abraão se submeteu. When the people who worship other Quando deities, as pessoas que adoram outras when divindades, they attract the quando eles presence, atraem a presença, they hear the will eles of what they ouvem worship. também a vontade do Deus a quem eles adoram. And if it's demonic E se powers, são poderes demoníacos, they submit eles themselves to se that. submetem a isso. What comes next? O que é que acontece depois? You see their conduct. Você vê a conduta You deles, see their behavior. os comportamentos dessas You see their pessoas, sinfulness, o seu pecado, their immorality, a imoralidade, their perversion, a their perversão, corruption. a corrupção. It is simply a spiritual transaction É being carried out. simplesmente uma transferência espiritual que está sendo conduzida. So the nature of the society we live in Então a natureza da sociedade na qual nós is not vivemos accidental. não é por acaso. It's determined in the spirit. É determinada no espírito. And if the church does not care E se a igreja não se importa com isso, about the character of the city, sobre qual é o caráter da cidade, the character of the o community, caráter da sua comunidade, then we just do our things in our então churches. só fazemos nossas coisinhas nas nossas igrejas, But the people outside, mas o povo fora, society a is sociedade decaying. está decaindo, decadente. The spiritual atmosphere in the A land atmosfera espiritual sobre a terra determines determina if that land se will serve aquela God terra servirá a Deus or not. ou não. So that means if we believe our nations will serve God, Por isso significa que se cremos que as nossas nações servirão a Deus, then we need to start fighting for the society, for the communities around us. então precisamos começar a lutar pela sociedade, pelas comunidades ao nosso redor. We need to start caring. Nós precisamos começar a nos importar. Who are the people around us? Quem são as pessoas ao nosso redor? Who are our neighbors? Quem são os nossos vizinhos? Who are the people we work with? Quem são as pessoas que são colegas de Who are the trabalho? people we interact with in the city? Quem são as pessoas com quem interagimos na cidade? What do they worship? O que eles adoram? Whose will are they fulfilling? Qual a vontade de quem eles estão cumprindo? Study their behaviors. Vamos olhar para os seus comportamentos. Study their character. Estude o caráter deles. Ask God. Peça a Deus. Reveal to us Revele a nós the root of influence in the a city. raiz das influências que agem na nossa It doesn't cidade. matter how many they are. Não importa quantas são as forças. The Bible says, A Bíblia diz: greater is he who is maior é o que within us está em nós than he who is in do the que o world. que está no mundo. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Glória a Deus. If we discover their root, Se descobrimos a raiz, then we have the power então temos o poder to break that para root quebrar esta raiz and to cause them to begin to submit to our Lord. e levá-los à submissão ao nosso Senhor. The Bible says A Bíblia diz, in the second book of no Corinthians, segunda carta a Coríntios, chapter 10, capítulo 10, from verse 4, do 5, verso 6, 4 a 6, says the weapons diz of our assim: warfare, as armas da nossa milícia are not carnal, não são carnais, but they are mas são mighty poderosas through em God Deus to the pulling down of para strongholds, destruir fortalezas, casting down imaginations, derribando and pensamentos every high thing which e exalts todo itself, pensamento que se the exalta knowledge of our contra God. o conhecimento de Deus, taking thoughts captive tomando pensamentos cativos and bringing them to obey Jesus e Christ. trazendo-os à obediência de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia! Brother, sister,
Irmãos e irmãs, We have the power. nós temos o We poder. have the authority. Nós temos a autoridade. Not by our own selves, Não por nós mesmos, but through God. mas por meio de Deus. To influence Para the society influenciar a sociedade around us. em nosso redor. We can begin to change Nós podemos começar a ver even the mudanças thinking pattern of the na communities maneira, around us. no padrão de pensamento da comunidade. And listen, E olhem, when Abraham worshipped God quando Abraão adorou a Deus and the presence came down e a presença veio and God spoke to e him, Deus falou com ele, what came next? o que aconteceu depois? They made a covenant. Eles fizeram uma aliança. Covenant between God and Uma Abraham aliança entre Deus e Abraão concerning the land. com relação à terra. God would E say, Deus disse, this land esta terra I give you eu te dei will belong to your para descendants. pertencer aos seus descendentes, To your children. aos seus filhos. And Abraham would E take Abraão tomou posse daquela This is the palavra land e disse, esta God é a has terra given que me. Deus me deu. We can seek the Lord Nós podemos buscar o Senhor attract His presence e trazer a sua presença and contend for the land e lutar em favor da terra until we make a covenant with até que God. façamos uma aliança com Deus. This land Esta terra shall belong pertencerá to the people who are ao called povo by the que name é of the chamado Lord. pelo nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia! In Uganda, Em Uganda, I just give you one testimony. vou dar um testemunho. There's a time the Lord sent us in the islands of Lake Victoria. Houve uma hora que Deus nos enviou para as ilhas do Grande Lago Vitória. I thought I'm just going there for a crusade and I come back. Eu pensei que estava indo apenas para uma cruzada evangelística e que When we went voltaria. there, Mas quando cheguei We ali, failed to hold the crusade. a cruzada foi um fracasso. No one wanted to cooperate. Ninguém queria colaborar. Everybody, the island was so sinful. Aquela ilha era tão pecadora. When the men would go out fishing, Quando os homens iam pescar, their women would go and sleep with other men. as suas esposas dormiam com outros homens. In the evenings, Nas noites, the men would, everyone was immoral. todos eram imorais. And everyone knew about what everybody else was E doing. todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo. The violence, A violência, The corruption. a corrupção, the abuse of drugs. o abuso das drogas. Even the Christians were so weak. Até os crentes eram tão They fracos. too were falling in the same things Eles the também worldly people were. Caíam nos mesmos pecados que as pessoas do mundo estavam. We got there and said, no, we cannot hold a crusade Chegamos here. lá e percebemos, não dá para fazer a cruzada If people evangelística come to aqui. the Lord, Se as pessoas vierem para Deus, Where are Senhor, we going to put them? onde nós vamos colocá-las depois? Because the church is Porque a almost like the igreja world. está quase igual ao mundo. I said, no, let us minister Não. to the church. Vamos ministrar para a igreja primeiro. So for 3 weeks, Então, por 3 semanas, with fastings and com prayer, jejuns e oração, day, morning, afternoon, evening, durante a manhã, durante a tarde e a noite, we were together with the believers. nós nos reunimos com os crentes. There was only one church Tinha uma igreja só ali. and 2 cults. E 2 cults. 2 cultos. We não. prayed. Como, different False. religion. Havia naquela ilha uma só igreja e 2 seitas como ocultismo. As we prayed together, Enquanto nós orávamos, the people in those 2 cults came and joined the church. as pessoas daquelas 2 religiões, aqueles 2 ocultismos, vieram para dentro da igreja. We continued teaching the word. E continuamos ensinando a Praying. palavra, orando. We encourage every believer, go start a prayer altar in your home. Encorajamos cada cristão, volte e faça da sua casa um altar de oração. Attract the presence into your home. Atraia a presença de Deus lá na sua casa. Dedicate your house Dedique a sua to casa become the house of the Lord. para ser a casa do Senhor. When you come to enter into your Quando house, você entrar na sua casa, let your mind say, que a sua mente diga: entering into estou the house entrando of na the Lord. casa do Senhor. conduct yourself in your house as if you are in the house of the Lord. Tenha uma conduta dentro da sua casa como se você estivesse dentro da casa do Senhor. Clean it up. Limpe a sua casa. Let the glory of God Deixe a glória de Deus vir.
then you can say to the Lord, então você poderá dizer ao Senhor: bless me as I come in, me abençoe na minha bless me chegada, as I go out. bendito serei na minha entrada, bendito serei na minha And as saída. I go out, E quando eu sair, let me take your presence que with eu me traga a sua presença comigo, into the society, dentro da sociedade, into the streets. pelas ruas. They began to do E that. eles começaram a fazer They isso. began to seek the Lord. Começaram a buscar o Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that island aquela ilha changed mudou tanto, changed so much mudou tanto, that the time came que chegou o momento when these secular discos quando were coming. as discos, Disco, like, yeah. quando os were coming to concert, When they were coming to the islands, quando as discotecas, os shows seculares vinham para fazer na ilha, the people at the shores of the lake, as pessoas na beira da praia do they lago would say, don't go to the island of Lubia. e avisavam a eles: olha, produtores, não vão para a ilha de Lúbia, The island has changed. porque a ilha lá mudou. All the people are of God. Todas as pessoas lá são de Deus. There is no money there. Vocês não vão fazer dinheiro lá com Don't seus go there. shows. Não vão fazer show lá não. Hallelujah. Aleluia! And then that island E então essa ilha began to reach out to the other islands. começou a alcançar To the outras islands. ilhas e outras And ilhas. slowly, Devagar, the islands were all changing. todas as changing. ilhas começaram a mudar. So the people of these wildly, OGs, disco Então, OGs, esses produtores de shows assim, sabe, seculares, when they would see us taking the boat to go to the islands, quando viam a gente pegar o barco para chegar nas they would ilhas, abuse us. eles exploravam a Say, "You gente, people, abusavam, You xingavam. spoiled our business. Vocês arruinaram os nossos negócios. There is no more money in the Não islands. fazemos mais dinheiro nessas ilhas. Oh, you are bad Ah, people. vocês são maus, seus crentes. But what does that tell you? Mas o que isso quer dizer para nós? Our God O nosso Deus is able to possess the é land. poderoso para possuir a terra. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Now I know our time is up. Eu sei que nosso tempo aqui acabou. I intend when I speak in the evening Eu vou voltar para pregar hoje às 6, to take this further. para levar essa mensagem mais fundo. But I want just to end on this note. Mas eu quero terminar agora com uma We coisa. cannot possess our Nós nations não poderíamos tomar posse das by- nossas nações by wishful thinking. com apenas o pensamento de, como eu gostaria. We've got to possess it in the spirit. Nós temos que possuí-la no Espírito. Not by power, not Não by por might. força, nem por violência, But by mas attracting the pela presence of God. atração da presença de Deus. The presence of A God presença de Deus pushes darkness back. empurra as trevas, Pushes afasta darkness as trevas. Empurra, afasta as trevas. So we need to know, how do we attract the presence? Então precisamos saber como para atrair a presença de Deus. Now, sometimes Algumas vezes we come to church nós vimos à igreja and we worship e together adoramos and juntos. we pray E nós oramos and we offer our e hearts to oferecemos God nossos corações a and we Deus. feel the presence is E coming. sentimos a presença vindo. Hallelujah. Aleluia. This is sweet. Oh, isso é maravilhoso. Then we go home E vamos para casa and we don't have that e não at home. temos aquilo em casa. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. The Bible says A Bíblia diz: we are a royal priesthood. somos um sacerdócio real. A royal priesthood. Um sacerdócio real. You are a priest of God. Você é um sacerdote de Deus. At home, Na sua casa, you are the priest of God. você é o sacerdote de Deus. A sacerdotisa de Brother, Deus. you are the pastor there. Irmão, você é o pastor lá. Mama, you are a priest Mamãe, there. você é a sacerdotisa Your lá. children, Seus filhos they are priests são of God. sacerdotes de Deus. Your babies, Seus they bebezinhos are priests of são God. sacerdotes de Deus. What is the work of a priest? O que é a função de um A sacerdote? priest stands
at the O altar of God sacerdote se coloca diante do altar de To minister Deus to God. para ministrar para Deus, To bless the heart para of God. bendizer o coração de Deus with worship, com adoração, with prayer, com orações, with holiness, com santidade, with purity, com pureza, with intimacy, com intimidade and e with com intercessions for the intercessões land. em favor da terra. A priest Um stands in the gap sacerdote se coloca na brecha for the land. pela terra. A priest Um speaks to God sacerdote fala para on Deus behalf of the land. em favor da terra. A priest O attracts the sacerdote presence atrai a presença and listens to e the will of ouve God a vontade de Deus for the land. para com a terra. And when he hears the will of E quando God, ele ouve a vontade de Deus, He prays ele ora the will of God para que a vontade de Deus into the land. seja feita na Says, terra. let it go. Libera, Let it be received. libera, seja feita. He makes a covenant Ele faz uma aliança between God entre Deus and the land. e a terra. Amen. Amém? So you Então você and your family e a sua família need to know you are priests. precisam saber se vocês são Don't sacerdotes. just Não venha simplesmente church. para a igreja to pray. para orar. Let prayer come from your home. Deixa a oração começar na sua casa. Dedicate your house to Dedique God. a sua casa para Deus. Say, God, Diga, this Deus, is your house. esta é a tua casa. I am privileged to Eu tenho live in your o house. privilégio de viver na tua casa. But it's not my house. Não é minha casa, your house. é tua casa. If there is anything unclean, Se existe alguma coisa imunda, take it out. tire. Music that is unclean, Música impura, take it out. tire. Videos that are unclean, Vídeos, DVDs take impuros, them out. tire. Magazines that are unclean, magazines, Revistas impuras, take them out. jogue fora. Conversations that are not clean, Conversas impuras, take them out. tire da sua casa. Purify the house of the Lord, Purifique a casa do Senhor. and you will have the joy of abiding in the presence E of the você Lord. terá a alegria, o gozo de habitar na presença do Senhor. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Oh, glory, Oh, glory to God. glória, glória a Deus. Then when you walk into your E house, quando você entrar na sua casa, Hallelujah, diga, my God. aleluia, Here meu I come Deus, estou entrando into your presence. na tua presença. into your presence I rest my Na tua heart. presença descansa o meu coração. In your presence I share my Na tua food. presença eu como. In your presence I raise my Na tua children. presença eu educo os meus filhos. When you are walking out of your house, Quando você sair da sua casa, say, my Lord, my diga, God, Senhor, meu may your Deus, presence go with que a tua me. presença venha May I comigo, take your que eu presence in possa the levar a tua streets. presença pelas ruas, May I take your que eu presence leve a into tua my presença office. para o meu escritório, May I take it into que eu the leve a tua club. presença para o clube. When people look Quando at as you, pessoas olharem para você, let them que say, eles digam, he has been with God. este esteve com Deus. Hallelujah. Aleluia! Let them see the presence Que upon eles you. vejam a presença sobre você. Let us abide in the Vamos presence. habitar na presença. Jesus said, Jesus disse, when you abide in me, se vocês habitarem em And my mim words abide e as in minhas you, palavras habitarem em ask vós, whatever you want. peçam o que quiserem It shall be e given será to you. dado a vocês. Hallelujah. Aleluia! That way, Desta maneira, we shall have the platform nós teremos o palco, to claim our nation, nós teremos a to plataforma claim our city, para pedirmos e tomar posse da You nossa will go to terra your e cidade. workplace, Você irá para o seu lugar de trabalho and say, my Lord, my e God, dirá, meu Deus, meu Senhor, claim this eu tomo company posse desta companhia for your glory. para a tua glória. Every day, Todo dia, when you get to quando your você workplace, chegar no seu lugar de trabalho, when you get to your quando desk, você chegar na sua estante, take a moment tira um momentinho and say, Lord, e diga, Senhor, I stand as a priest. aqui me coloco como um Let your sacerdote, presence come down. que a tua presença Let venha, your que presence a tua come presença down. venha. Minister to him. Ministre ao coração de Attract the Deus, presence. atraia a Even presença in your dele, workplace. até mesmo no seu local de trabalho. Let prayer become Que a part of your oração se work. torne parte do seu trabalho.
When your workmates have got problems, Se você tem problemas ali no local de trabalho, Tell them, os seus colegas estão com problemas, every day, diga para eles, todo before I dia, start work, antes que eu comece a trabalhar, I pray to my God. eu oro ao meu Deus. Come and join me. Você quer se unir a we mim? pray together. Vamos orar juntos. He will meet you Ele vai alcançar in your você problem. nos seus problemas. When they begin to E quando come, eles começarem a and they see vir God e answer eles prayer, verem Deus respondendo as orações, meus irmãos, they are not going to stop coming. eles não vão parar de vir. Amen. Amém? I want us to stop here and let's rise unto our faith. Vamos nos levantar.